Olá você, seja muito bem-vindo ao podcast A Voz da Escritura. Hoje a gente segue a nossa jornada. Eu pretendi iniciar agora um panorama do Antigo Testamento e preparar o caminho para falarmos de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Mas eu entendo que depois do nosso primeiro episódio, algo ficou aí ecoando. As grandes perguntas que fizemos no episódio passado, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e como vamos voltar para casa, ficaram vivas na mente de muitos dos nossos ouvintes. E senti que elas mereciam uma resposta mais direta, mais significativa. Por isso, resolvemos mudar um pouco a programação e neste segundo episódio, vamos fazer um complemento, um elo, essencial entre as perguntas e os textos bíblicos que falaremos adiante. E talvez esse episódio seja o que mais vai te fazer pensar. No episódio passado, refletimos sobre um sentimento profundo que habita o ser humano. De onde eu vim? Eu vim do paraíso, foi a nossa resposta. A Bíblia confirma essa verdade. No início de tudo, Deus criou o homem e a mulher e os colocou no lugar real, o Jardim do Éden. Ali, Deus caminhava com eles, passeava com eles todas as tardes e trocavam ideias. Eles tinham comunhão, amor, harmonia, não havia vergonha nem culpa. Era o lugar onde pertencíamos, feito pelo Criador para interação e relacionamento. Por isso mesmo sem lembrarmos, trazemos essa memória no coração. Mas então, o que deu errado? A Bíblia revela que algo já tinha acontecido lá no céu. Um anjo poderoso, com várias responsabilidades no céu, se encheu de orgulho. Lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 14, encontramos as passagens que podem ser associadas a esse anjo. Subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, serei semelhante ao Altíssimo. Essas palavras desse anjo indicam que ele queria ser como Deus. Não queria mais depender dele, queria tomar o trono. Mas Deus é justo, e a justiça dele não tolera orgulho ou rebelião. Esse anjo foi expulso, junto com um terço dos anjos que o seguiram nessa rebelião. Eles caíram e a queda deles foi definitiva. Ok, está bom, entendi essa história, mas o que tem isso com o fato de nós termos saído do paraíso? Talvez você conheça a história de Adão e Eva, mas será que você já entendeu de verdade o que ela significa? Vamos olhar isso agora. É aí também que entra aquela história da serpente, tá bom? O ser humano já estava vivendo no paraíso, em comunhão com o Criador, com liberdade, mas também com limites. De toda árvore do jardim podem comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comam. Era um limite para provar a confiança, uma prova de obediência, onde a criatura confia e obedece ao Criador. E aí, aparece quem? A serpente, a figura daquele anjo caído disfarçada. Ela se aproxima de Eva e planta uma dúvida, distorcendo as palavras de Deus. É verdade que Deus disse isso? Não, nada. Vocês não vão morrer. Deus só não quer que vocês se tornem iguais a Ele. Veja, observe bem. Aí está a mesma tentação do passado, que fez esse anjo cair do céu. O mesmo sentimento do anjo orgulhoso e invejoso. Agora, aguçando o ser humano ao mesmo desejo. Ser como Deus. Viver sem depender dele. E o fruto? Esse parecia tão desejável. A ideia era tão boa, tão interessante, que Adão e Eva desejaram ser como Deus. Desejaram não depender dele e eles comeram. E aí, tudo mudou. A partir desse momento, tudo foi quebrado. A relação com Deus foi rompida. O homem começa a fugir de Deus, se esconder, ter medo de Deus. E não é só isso não. Há uma quebra na harmonia com o próximo, com o outro. Começam os problemas de relacionamentos pessoais. Adão culpa Eva sobre o erro. Eva coloca a culpa na serpente. Ninguém quer assumir o erro, a culpa. Bom, como Deus é justo,
e a falha tem consequências, a humanidade foi expulsa do paraíso. E aquilo que Deus havia avisado aconteceu. Certamente morrerás. Mas não era só a morte física, era algo mais profundo, a separação de Deus, uma morte espiritual. E o nome disso é pecado. Você pode se perguntar, mas por que o erro do Adão e da Eva afetam a mim? Eu não comi o fruto. É aí que entra o conceito do pecado original. Porque o que aconteceu ali não foi só um erro comportamental, foi uma mudança de natureza. Pense assim, Adão era a forma, era o molde, que deveria procriar, se multiplicar, encher a terra, gerar toda a humanidade. O molde foi feito à imagem e semelhança de Deus, perfeito, e suas reproduções seriam espelhos dessa perfeição. Mas o molde quebrou, a forma entortou, deu ruim. Quando Adão caiu, todos que vieram depois dele herdaram sua natureza. O ser humano passou a carregar dentro de si esse desejo de viver sem Deus, de ser o centro de todas as coisas, de decidir por si mesmo o que é bem e o que é mal. E desde então, todos nós nascemos com esse distanciamento. Todos nós sentimos esse vazio existencial, essa saudade de algo que não lembramos bem, mas sabemos que existiu. Agora talvez você deve estar pensando, mas se Deus é amor, por que ele não simplesmente perdoou a humanidade? E a resposta é muito mais profunda. Deus é amor, sim, mas também é justo. Se ele simplesmente ignorasse o pecado, ele estaria sendo injusto. E é aqui que entra uma acusação muito real. A acusação do anjo caído. Ele desafia a justiça divina. Se o meu pecado me condenou para sempre, por que o ser humano que também pecou merece perdão? E ele está certo até um ponto. O preço do pecado é a morte, é o afastamento da comunhão com o Criador. Por isso, então, Deus criou um plano perfeito. Um plano em que, já que o preço do pecado é a morte, um inocente pagaria o preço do culpado. Um plano em que o próprio Deus se faria homem e morreria no nosso lugar. Sendo inocente e justo, morrendo em sacrifício, anularia a falta de todo aquele que crer neste sacrifício. Esse inocente que morreu é Jesus Cristo. Na cruz, Cristo não só demonstrou o amor, ele satisfez a justiça. Ele calou a acusação e o acusador, pagou o preço e abriu um caminho de volta. O anjo caído continua condenado, mas o ser humano agora tem uma escolha. Eu e você podemos, por meio de Cristo, voltar para casa. Então vamos à grande pergunta final. Como voltar ao paraíso? A resposta já foi dada, é através de Cristo. Mas essa jornada exige esforço e decisão, não é automática. Andar com Cristo é caminhar na direção oposta da nossa natureza caída, essa natureza que quer liberdade, no sentido de independência de Deus. Mas essa liberdade é uma ilusão, porque quem vive sem Deus está preso ao próprio ego. Cristo nos convida a viver como Ele viveu, a amar, perdoar, falar a verdade, não matar, não roubar, não mentir. E isso é impossível sozinho. Sabe, eu gosto muito da metáfora da fogueira quando eu vou ilustrar esse pensamento. Quando olhamos uma fogueira, está acesa, ela é forte, intensa, quente. E cada um de nós é como uma brasa viva. Mas se você pegar uma daquelas brasas e afastar um pouquinho da fogueira, ela esfria, ela apaga. Se você pegar de volta e colocar junto às outras, ela volta a aquecer, a brilhar. É simples, mas é poderoso. Sozinho, você pode até tentar, mas junto é melhor. Junto é mais fácil. Quando um cai, o outro o levanta. Quando um vacila, o outro o sustenta. E aí é que entra um presente e um entendimento da igreja. A igreja não é um prédio.
É uma reunião de pessoas que entenderam essa jornada. Pessoas que disseram: eu não consigo sozinho, preciso de Cristo e preciso mais, preciso caminhar com outros. Quando nos reunimos, mantemos a chama acesa. Nos exortamos, nos encorajamos, nos suportamos. É como se estivéssemos numa estrada escura, mas com várias pequenas lanternas acesas, caminhando junto. Quanto mais junto, mais luz. Finalizando esse episódio, eu gostaria de falar de outro ponto importante. A nossa mente, a nossa psique, depende de sinais visíveis para ajudar o subconsciente a assumir decisões e transformar essas intenções em ações. Nós precisamos de marcos. Você já ouviu falar que segunda-feira é o Dia Internacional de começar um regime? Você já fez alguma lista no final do ano, lá por dezembro, prometendo que em janeiro iria segui-la? Então, estamos sempre buscando marcos para apoiar as nossas ações. E por isso que quando somos despertos para essa jornada de voltar para casa, quando finalmente compreendemos que Cristo é o caminho, que o seu sacrifício foi por nós, e decidimos aceitá-lo, precisamos de um marco visível. Este marco nos é ensinado na Bíblia, que é o batismo. O batismo não é uma formalidade, nem uma tradição religiosa vazia. Ele é um selo, uma confissão pública de que escolhemos seguir Jesus. Ele representa o momento em que admitimos, diante da comunidade e de nós mesmos, eu não sou capaz de voltar ao paraíso sozinho. Só posso caminhar de volta por causa do que Cristo fez por mim e caminhando pelo seu caminho. Por isso, o batismo é feito por imersão. Descemos as águas como quem morre para a velha vida e ressurgimos simbolizando uma nova existência, agora em Cristo. Ali, diante da congregação, fazemos um pacto de andar com Ele até o fim. Portanto, a igreja nasce assim, de um povo que caminha junto, um povo que escolheu a contramão do mundo, um povo que entende que não dá para viver no escuro, fingindo que é luz. Somos chamados a ser diferentes, a ser sal, a ser a luz, a mostrar com a nossa vida que existe um caminho de volta. E este caminho tem nome: Jesus Cristo. Voltar ao paraíso é possível, mas só com Ele e nunca sozinho. E se esse episódio falou com o seu coração, compartilhe. Talvez alguém próximo também esteja ouvindo esse chamado. E lembre-se, mesmo longe do paraíso, Deus ainda te busca no jardim. Assim concluímos a introdução da nossa jornada. Agora que sabemos de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e como voltar, vamos entrar nos textos bíblicos. No próximo episódio, vamos fazer um panorama bíblico. Veremos que a composição da Bíblia não é tão difícil de entender. Tem uma história, tem um roteiro. É um mapa que nos conta, em detalhes, tudo isso que eu acabei de sintetizar. Vai ser uma caminhada profunda e transformadora. E o melhor, você não está sozinho. Obrigado por ouvir até aqui e até o próximo episódio.